Paz do Senhor a todos vocês, meus queridos. Vamos começar hoje os nossos vídeos e as nossas aulas sobre a matéria livros históricos. Então, livros históricos é a matéria desse mês, proposta para esse mês. Como para alguns essa é a última matéria antes da formatura, e também tendo em vista que não temos aulas presenciais por enquanto, então nós vamos bem com calma. Você pode assistir essa aula, pausar, voltar, rever novamente. Nós vamos ter os exercícios propostos lá na plataforma, mas eu não quero de forma alguma que você deixe de assistir as aulas, que você deixe de acompanhar o conteúdo que está sendo falado. Eu vou colocar disponível na plataforma alguns materiais de apoio, por exemplo, o livro em PDF dessa matéria, os livros em PDF a qual eu utilizo para fazer e elaborar as aulas, e todo o material para ajudar vocês no conhecimento da palavra do Senhor. Peço que vocês fiquem comigo aqui assistindo e nós vamos dar início aqui a livros históricos, certo? Então, pois bem, gente, terminamos Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, nós vamos iniciar o que a Bíblia chama, o que o estudo sistemático da teologia chama de livros históricos. São 12 livros que narram histórias desde a entrada de um povo chamado Israel numa terra prometida a Abraão até a volta desse povo do cativeiro babilônico, medo-persa, para reconstruir as cidades em Israel. Então nós vamos englobar um período de aproximadamente 1000 anos de história bíblica. Nenhuma história de nenhum povo no mundo é comparado ao povo de Israel, pelo fato de ter uma história extensa, milenar, e ser toda documentada, os fatos, as origens, e tudo poder depois arqueologicamente ir sendo comprovado. Isso é motivo para a gente glorificar o Senhor pelo cuidado que Ele tem com o seu povo. Então, livros históricos são 12 livros. Começa em Josué, termina em Neemias, correto? Então vamos lá, a primeira coisa que faremos em livros históricos é fazer uma introdução a esse tema, introdução aos livros históricos, e depois eu vou falar a unidade 1, livro de Josué, vai ser o conteúdo dessa aula, correto? Então, gente, como que começa tudo isso? Eu acabei de dizer que nós encerramos Pentateuco. Gênesis inicia com a criação de todas as coisas. Deus estabelece um projeto. Deus cria o homem, imagem e semelhança. O ser perfeito de Deus. Esse homem cai, o inimigo entra, corrompe a comunhão do homem com Deus. Só que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, preparou um plano de redenção para esse homem que viria a cair. Esse plano de redenção está oculto nos propósitos de Deus, nos projetos de Deus ainda, para aquele momento. E ele estabelece lá em Gênesis 3,15 uma promessa, faz uma promessa ali ao homem, e também o julgamento à serpente, que é o inimigo, simbolicamente significa o nosso inimigo. Ele diz que viria um que esmagaria todo o poder que Satanás detém sobre o homem, sobre as tentações que ele impõe ao homem para que o homem peque contra Deus. E faz uma promessa que ia nascer um que ia destruir todas essas coisas. Para quem ouviu aquela promessa, era um projeto ainda. Para nós, vindo a plenitude dos tempos, nós já entendemos que isso se trata de Jesus. Uma redenção proposta lá no Éden, que consumou-se na cruz do Calvário, dando oportunidade para todo homem, em todo o planeta, invocar o nome do Senhor e assim poder ser salvo. Pois bem, passado algum tempo, esse homem começa a construir uma civilização, começa a adquirir cultura,
e começa a pecar muito, fazer muitas coisas más perante o Senhor. O resumo da história é que Deus chama um homem chamado Noé, destrói a população, a humanidade toda destruída, com exceção da família de Noé, os animais também, tudo se perece. Dilúvio. Aí o Senhor faz uma promessa a Noé e manda com que ele se espalhe, povoe, multiplique e os povos vão crescendo. Mais uma vez o homem vai cometendo pecados. Só que daí aparece um personagem na história que vai começar a tecer os detalhes de toda uma história chamada Israel, de toda uma história chamada igreja, de toda uma história chamada povo de Deus, humanidade escolhida e redimida pelo Senhor. Esse homem, né, se chama Abraão e depois tem o nome dele mudado para Abraão. Mas tudo tem que começar em alguém. Começou em quem? Então começou, ó, se você pegar Gênesis, conforme a gente estudou, você vai ver Adão. Aí Adão teve um filho chamado Caim. Caim gerou um filho chamado Lameque. Correto? Essa é uma linha de Adão que se corrompeu com o mal. Mas do outro lado, ele tem Abel, morto por Caim. E depois Sete. Essa genealogia de Adão em Sete, ela vai ser agora a árvore genealógica da redenção de toda a humanidade. De Sete vem Noé. Noé tem Sem, Cão e Jafé. De Sem, com o passar de algum tempo, nasce um homem chamado Terá. Esse homem tem 2 filhos, Arão e o outro Abraão. De Arão sai Ló. De Ló sai 2 nações que vai fazer parte dos livros históricos depois. Que as nações que saem de Ló? Moabe e Amon. Moabitas, Amonitas. 2 grandes nações e grandes poderosos. Do outro lado dos filhos de Tera, o homem chamado Abrão, ele tem 3 filhos, que a Bíblia cita com mais destaque. O primeiro é Ismael, da qual surgem os ismaelitas, e ele também tem um filho chamado Isaque, do qual a promessa da redenção se estabelece e surge aquele que é chamado depois de Israel, o príncipe de Deus. Mas Abraão também teve outro filho, chamado Midian. Com uma de suas concubinas, ele tem um filho chamado Midian, de onde surge também uma poderosa nação depois, que também é citado nos livros históricos, os Midianitas. Talvez você não se lembrava desse terceiro filho dele, mas com grande destaque a Bíblia cita. Mas com todas essas nações surgindo, o foco da redenção está em uma nação, Israel. Então Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos. Surgem ali as 12 tribos. E a promessa de Deus vai se cumprindo. Se cumpre em Abraão, promessas são confirmadas. Se cumpre em Isaac, promessas confirmadas. Se cumpre em Jacó, promessas confirmadas. Então, esses livros históricos, ele vai nos dar um norte de como que as coisas acontecem. E existem umas curiosidades interessantes para a gente tratar nos livros históricos, que é a questão da divisão das tribos, né? Depois que esse povo é estruturado em nação, estruturado em povo mesmo, agora dotados de leis, dotados de estatutos, de mandamentos, de uma hegemonia mesmo, como que as terras seriam divididas? Como que isso poderia acontecer? Isso tudo está registrado em Gênesis, capítulo 49, 50. As bênçãos que Jacó, antes de morrer, dá aos seus filhos. Dá a José. E recebe também os filhos de José como seus filhos. Quais eram os filhos de José mesmo? Efraim e Manassés.
que agora Jacó, em bênção espiritual, recebe-os como seus próprios filhos e os abençoa individualmente. Eles passam agora a não ser filhos de José pela bênção espiritual, mas filhos de Jacó. Então nós vemos também que assim que Jacó morre, e com o passar dos lamentos, do tempo, José também morre. Só que esse povo de 70 pessoas, conforme registrado em Gênesis, estão ali residentes no Egito, na terra de Gósen, passa-se muitos anos, séculos, 4 séculos. O Egito teve uma mudança política. Governo, sai um governo, entra outro governo, sai outro governo, entra outro governo, e com todas essas revoltas políticas e guerras tribais ali por hegemonias de dinastias, o faraó que conseguiu a vitória era totalmente inimigo de tudo aquilo que o faraó anterior e da época de José fez com os povos de fora, porque não eram só os hebreus o problema deles, mas todo o povo de fora deveria ser tratado como escravo e não como súditos. Ele risca, ele apaga da história do Egito todo um memorial para aquele povo que habitava na terra de Gósen, que era os hebreus e mais algumas outras nações que também estavam ali, alguns povos de outras nações. Então, por isso que o livro de Êxodo começa narrando que depois da morte de José levantou-se um rei, um faraó que não conhecia José e não sabia dos feitos de José. O que acontece? O que nós temos que entender aí? Que Deus estava preparando o seu povo. Deus agora ia apertar esse povo, fazer com que esse povo sentisse certas dores para sair da zona de conforto. Muitas das vezes Deus faz isso com a gente. Sentimos dores, sentimos apertos para sairmos da zona de conforto. Aí você tem que voltar lá em Gênesis capítulo 14 e se lembrar de uma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão estava desanimado, porque conforme Romanos capítulo 4, velho, seu nome era Abrão, grande pai, e ele não tinha filho. Como que um homem que tem um nome de grande pai não tinha filho nenhum? Mas aí no capítulo 14, Deus aparece para ele e reaviva a promessa. Reafirma a promessa, mas junto com a reafirmação da promessa, já vem uma profecia que Deus está dizendo para ele assim: Abraão, esse povo que vai sair de ti, porque em ti serão benditas todas as nações da terra, esse povo será levado cativo. E estarão em cativeiro, oprimidos, e ficarão nesse cativeiro por 400 anos. Mas eles vão sair de lá, porque eu vou tirar eles de lá. E quando eles saírem, sairão ricos, ganharão presente dos povos que os escravizam. Que lindo, né? Então, 430 anos depois, entre Gênesis e Êxodo, há essa lacuna de 430 anos, cumpre-se o que está escrito lá em Gênesis 14. 430 anos depois, nasce um homem chamado Moisés. Moisés cresce na corte do Egito, é educado na corte do Egito. Quando atinge a idade, Deus resolve tirá-lo de lá. Deus, com mão forte, tira Moisés de lá, sem ele entender no momento. Prepara ele no deserto, manda ele de volta. Ele avisa para aquele povo que aquele povo é especial, é diferente, tem uma promessa. Existe uma plenitude na promessa. Ele vai lá e tira aquele povo de lá, porque o Senhor disse: o que você falar, eu vou honrar, porque a tua boca, o que a tua boca falar, eu vou honrar, porque a minha boca é a tua boca. O que Deus estava querendo dizer para ele? Tudo que você falar, Moisés, porque eu te disse antes, eu vou cumprir. Moisés foi lá, o povo saiu, com toda aquela dificuldade das 10 pragas, convencimento de Faraó, e depois Faraó voltando atrás, com toda aquela prova de que Deus era maior do que qualquer deus do Faraó, deuses das nações, e um ensinamento para o povo que vocês têm que prestar bastante atenção, que isso vai repercutir muito lá em Juízes depois, nos livros históricos, em Juízes, é que quando Deus se apresenta para Moisés, quando dizendo: Moisés, eu sou. O que Deus está dizendo? Eu sou o que é. Eu sou Deus, eu faço todas as coisas. Esses deuses dos homens aí não podem fazer nada, mas eu sou o que sou, eu faço tudo, eu posso tudo. E o ensinamento de Deus através das 10 pragas
da preparação para a saída do Egito, da Páscoa, de todas as pragas, da caminhada, da peregrinação até atravessar o mar, foi mostrando para o povo o seguinte: nenhum Deus do Egito é capaz de fazer o que eu faço, porque nenhum Deus do Egito é verdadeiro. Eu sou o único Deus. Sempre Deus quis ensinar para o povo, seja de forma objetiva ou subjetiva, que ele é o único Deus verdadeiro e que ele não vai aceitar nenhuma adoração que não seja para ele. Então isso ficou inculcado. O que é inculcar? Abrir a mente, colocar lá dentro e fecha. Isso é inculcar. Então ficou inculcado na mente deles o que? Só Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. E que Senhor que era esse? O Senhor que se apresentou a Moisés. Qual o nome dele? Eu sou. Tem como falar o nome dele? Não. Porque o nome dele é grande demais. Não se cabe em nenhuma mente. Não se comporta no universo. Mas ele procurou, mesmo assim, se revelar a mim e a você. Então esse povo atravessa o mar, começa a sua peregrinação com todas as suas proteções, como nós dissemos lá em Pentateuco. Deus protegendo, Deus provendo, o povo murmurando e Deus perdoando. E de repente esse povo recebe de Deus, através de Moisés, leis. Presta atenção, ó. Esse povo agora recebe leis, estrutura e costumes próprios de uma nação. Esse povo agora é doutrinado. Esse povo agora tem uma constituição de nação. Esse povo sem nome passa agora a ter um nome. Qual era o nome desse povo? Israel. Então, esse povo agora que é chamado de Israel recebe uma estrutura e começa a se formar como um Estado, como um povo em si. E para se formar como Estado, ele tem que ter as suas ordenanças corretas, perfeitas. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio serve para nos mostrar isso. O livro de Números, por exemplo, ele vai dizer como que essas tribos deveriam ser divididas. Porque vocês se lembram, 12 filhos se formam 12 tribos. Como que deveria ser dividida? Existia uma tribo mais importante que a outra? Existia uma tribo com preferencial melhor? Então, tudo isso nós vamos verificar. E os livros históricos vão nos mostrar isso. Mas esse povo que agora constrói uma casa para Deus, onde Deus habita, que o próprio Deus mandou, chamado tabernáculo, e a própria arrumação dessa tribo ou desse povo em redor do tabernáculo foi estabelecida como Deus queria, apontando para uma redenção em Cristo. Esse povo agora tem leis, constituição, estruturas e é um governo dominado por quem? Deus. Não era monarquia, era uma teocracia, um governo teocrático. Correto? Então, vamos aqui para os slides para a introdução aos livros históricos. Estamos vivendo um momento difícil, né? Todo dia nós tentamos nos encher de esperança, de alegria. Aí assistimos as notícias, a mídia e parece que essa alegria acaba um pouco, né? Mas, como diz Paulo em Colossenses, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Certo? Então vamos lá, vamos relembrar a classificação da Bíblia. Então, ó, vou pegar um laser aqui, um minuto. Então nós temos aqui Pentateuco. Imagina que isso aqui fosse uma estante, ó. Aqui os 5 livros. Agora, para dar sequência aqui, ó, nós vamos começar os históricos, que são todos esses livros aqui. Todos esses livros aqui. De Josué a Esther. Correto? 12 livros que tratam a história todinha desse povo chamado Israel. Um período de mais ou menos 1000 anos. Então nós estamos nessa classificação. Alguns já fizeram poéticos, profetas menores, maiores e os demais aqui. Outros vão continuar o curso, vão fazer os poéticos no próximo mês. Mas nosso assunto é livros históricos, que está aqui, correto? Vamos lá. Ó, nesse módulo, você estudará a disciplina Antigo Testamento 2, que é livros históricos. Essa disciplina, qual que é o objetivo dela?
enfoca a história do povo de Israel contada de forma o quê? Sistemática, ou seja, no período certinho. Como que aconteceu? Moisés atravessa aqui esse povo todo, 40 anos, se assenta ali nas campinas ali para atravessar o Rio Jordão, do outro lado já é a terra prometida. E agora? Agora eu vou ensinar para esse povo, vou mostrar novamente para esse povo tudo que eu falei antes, recordar para eles não esquecer. Moisés sobe no Monte Nebo, olha a terra, orienta Josué, fortalece Josué. E agora, sistematicamente, Josué vai introduzir esse povo onde Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis. 12 preciosos livros. São cerca de 1000 anos, de 1446 a 445 a.C. São 1000 anos de história, iniciados no livro de Josué e concluídos no livro de Neemias. Neste estudo, gente, quando fala Neemias ou Esther, não precisa se confundir não, tá? Na verdade, algumas sistemáticas trazem Neemias antes de Esther, outras de Esther depois de Neemias, não importa, tá? Você tem que fixar na sua mente que são 12 livros, Esther e Neemias estão entre eles, tá? Neste estudo, você saberá como a nação viveu na terra prometida, o período de quem? Dos juízes e dos reis, a divisão do reino, o pecado da nação, o exílio e o retorno à terra prometida. Muitas e muitas pessoas têm dúvida quanto a isso aqui, ó. A divisão do reino. Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Que tribo que ficou com qual tribo? Por que chama samaritano e judeu? Onde que isso aconteceu? Gente, eu vou explicar isso tudo, tá? Você não vai ter dúvida mais para saber assim o porquê do samaritano, o porquê do judeu. Por que eles não se davam bem? Por que aconteceu divisão? Quanto tempo durou o reino do norte? Quanto tempo durou o reino do sul? Que cativeiro? O cativeiro foi os dois reinos ou foi só um? Porque existe esse detalhe também. O cativeiro babilônico levou o reino do sul e o reino do norte ou levou só um deles? O cativeiro assírio, o cativeiro egípcio também. Então, nós temos que entender alguns detalhes disso. Para você ter uma ideia, houve um pequeno cativeiro egípcio entre o reinado, antes do reinado de Josias, para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos tratar de todos esses detalhes. Como a nação viveu na Terra Prometida, qual foi o comportamento deles lá? Quando eles viram aquela terra, aquele povo, a cultura daquele povo, qual foi o comportamento deles? Qual foi o sentimento que eles tiveram? O período dos juízes, o que os juízes fizeram? Qual que era a vontade deles? Por que esse período é um período catastrófico? Mas mesmo sendo catastrófico, tem que ser mostrado para mostrar onde o povo errou. E depois vem o período chamado período dos reis, a monarquia. Depois divisão do reino, pecado da nação, o exílio e o retorno à terra prometida, que são os últimos livros, né? Esdras, Neemias e Esther. Correto? Então vamos lá. Você vê uma imagem aí de Moisés subindo no Monte Nebo, ele olhando toda a terra, toda a terra, né? Olhando as campinas do Jordão, tudo. Isso aí está registrado em Deuteronômio, do capítulo 28 ao 30, que são as palavras finais de Moisés. Que palavras que são essas, gente? Elas constituem uma introdução excelente aos livros históricos, ou, digamos, os livros demonstram exatamente o que Moisés disse naqueles capítulos sobre o que seria feito pelo Senhor no caso de serem ou não obedientes. As bênçãos prometidas como resultado da obediência se evidenciam na conquista vitoriosa de Josué e nos magnificentes reinados de Davi e Salomão. Por sua vez, as maldições surgem onde? Nas apostasias, dos juízes da posterior idolatria. Então, um reino, quando termina o período de juízes e entra o período da monarquia, a magnificência desses reinos. Davi e Salomão. O povo ficou admirado com esses reis. Ao ponto de que Jesus é chamado de filho de Davi. Filho de Davi.
O cego gritava incansavelmente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O tanto que esse reinado de Davi e pós de Salomão também foi importante na vida desse povo. E no propósito da redenção também. Ó, apostasias dos juízes na posterior idolatria, no cativeiro dos dois reinos. A promessa de restauração final, embora evidente que esperam nos futuros últimos dias. Olha a redenção final, ó, Deuteronômio 4:30. Tiveram cumprimento parcial na volta de Zorobabel, Esdras e Neemias. Olha para vocês ver que esse quadrado aqui, ó, é uma síntese. É uma síntese de todos os livros históricos. Você pegar essa síntese aqui, e se você já tiver lido os livros históricos, os 12 livros históricos, se você pegar esse quadrinho aqui, esse síntese que eu fiz aqui, você já vai resumir todos os livros históricos. Correto? Introdução aos livros históricos. Ó, os chamados livros históricos da Bíblia contam uma história o quê? Singular. Por que ela é singular? Vamos lá, já disse isso antes, mas vamos ler aqui. Ó. Pois não há sobre onde, gente? Sobre a face da terra, uma nação que possui uma história santa como Israel. Gente, o próprio Deus conduzindo a história deles com as mãos. Deus conduz a história de todos. Mas nesse caso, a mão de Deus estava presente ali, patente, eles viam isso acontecer. Na história de Israel, não se observam acasos ou os fatos que acontecem por manobras geopolíticas ou diplomáticas. Não tem nenhum fato em Israel que foi um acordo político que deu certo, que foi um tratado que deu certo, não. A conquista era porque Deus deu a vitória, a derrota é porque Deus estava castigando o povo, as terras conquistadas era porque Deus prometeu e assim acontecia. Nota-se, entretanto, em todos os fatos a intervenção divina, para que o Senhor concretize seu propósito por intermédio do seu povo, Israel. Deus intervém sim, na proteção e preservação de seu povo, mas também na ação de forma o quê? Punitiva. O povo está fazendo errado. O povo não está seguindo o que ele ordenou, o que ele falou, o que ele pediu. Gente, Deus pede para o povo. Pedir é um sentido seguinte, suplicar que eles fizessem a vontade dele. Deus não precisava disso. Mas o Senhor pede e depois ordena que o povo faça a sua vontade. E Deus mostra dois caminhos. Eu vou abençoar vocês e se vocês me deixarem, eu também vou amaldiçoar para ensinar vocês a voltar no caminho correto. Todo o sofrimento de Israel não foi o que? Uma casualidade, mas ocorreu porque abandonaram ao Senhor. Deuteronômio 28:15. Assim também, todas as bênçãos recebidas não foram motivadas pela sorte, e sim por sua obediência ao Senhor. Além disso, entender a história de Israel é necessário para que se possa aprender com o que? Erros e acertos. Observando o comportamento deles, obter-se-á uma noção de causa e efeito para a aplicação posterior ao nosso dia a dia. Nós vamos ver isso muito em Juízes. Nós vamos ver muito isso em Juízes. Nós vamos ver que o povo buscava a Deus simplesmente para receber uma bênção e abandonava o Senhor. Eles não tinham uma progressão espiritual, mas sim um ciclo. E o crente não deve viver de ciclo, ele deve viver de progressão. Eu espero que espiritualmente você entenda o significado dos ciclos e da progressão. Tem momentos sim que estamos bem, tem momentos que estamos ruim, mal. O dia mal chegou. Mas não é porque o dia mal chegou que o nosso ciclo tem que sair de uma pessoa espiritual para uma carnal. Mas que se mesmo com o dia mal chegando, a nossa progressão espiritual seja perfeita. Pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Olha, esses livros históricos são considerados como na tradição cristã? Bom, os livros históricos são considerados o segundo grupo de livros. Claro, Pentateuco primeiro, livros históricos o segundo. É interessante que em algumas tradições o Pentateuco ele
mudaria de nome, ele seria não Pentateuco, ele seria Hexateuco, porque ele acrescentaria o livro de Josué ao Pentateuco, né? Então seriam 6 livros, seria Hexateuco. Alguns consideram assim. Tem algum erro você considerar? Não, não tem, mas teologicamente, sistematicamente, nós não usamos a palavra Hexateuco, nós usamos Pentateuco e livros históricos. Era porque o Deuteronômio e Josué seguem uma sequência só, né? Deuteronômio termina as orientações e Moisés já passando uma orientação de liderança de Josué e essa orientação continua até o final do livro. Então por isso que alguns chamam de hexateuco, mas não precisa se preocupar com isso. Então nós temos os livros históricos, é o segundo grupo de livros, colocados em ordem depois do Pentateuco. Começando com o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, então, são chamados de livros históricos. Se você não leu, é uma leitura muito boa, muito interessante, muito boa mesmo. Livros históricos. A denominação de históricos classifica em geral os 12 livros de Josué e Esther. Diferem dos livros de Moisés. Por que difere do livro de Moisés? Porque apesar de o Pentateuco também ser um livro histórico, a ênfase é um pouco diferente. O Pentateuco traça a história redentora, ou seja, mostra a criação, a queda e o processo de redenção e promessas para que essa redenção aconteça, certo? Dá destaque à aliança e aos alicerces legislativos de Israel, ou seja, ele conta uma história, mas o destaque é aliança e o processo de legislação, de ensino. Os livros históricos, por outro lado, dramatizam o momento histórico da nação durante toda a sua história, onde? Palestina, ou seja, vai contar o drama. Saiu do Egito, peregrinou na terra e agora vai entrar, né? Livros históricos começariam, eles vão contar, eles vão fazer a dramatização. É como um grande filme, um grande teatro, uma dramatização do movimento histórico, o que aconteceu, o que eles fizeram durante a sua trajetória, onde? Palestina. Daqui a pouco nós vamos falar o que significa Palestina. Embora contenham temas religiosos e interlúdios exortativos, tem tema religioso? Sim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ensinando o povo a servir, o sacerdote a fazer os sacrifícios, e tem as exortações, e Deus chamando a exortação, mandando Josué exortar o povo, ou aparecendo para Gideão, aparecendo para outros juízes ali, para Débora, e no período dos juízes exortando o povo a servir. O que acontecia? Vários ciclos de juízes e profetas e de vários ciclos de juízes e profetas. A investida maior é no desenvolvimento histórico de Israel. Então, os livros históricos e o Pentateuco, eles se diferem apenas na ênfase. Todos eles contam histórias? Sim. Mas a ênfase é diferente. A ênfase dos livros históricos é mostrar o movimento que esse povo fez. O que esse povo construiu. O que esse povo tirou de proveito. Então, esses livros registram a história de Israel desde a ocupação da Palestina sob a liderança de Josué, passando pelas apostasias que levaram o povo a ser expulso por quem? Assírios e babilônicos, as duas maiores histórias contadas na Bíblia, nos livros históricos sobre os cativeiros, até a restauração parcial pelos persas. O período cobre aproximadamente 1000 anos. Aqui está as datas. Esses livros dão a estrutura histórica ao restante do Antigo Testamento até a época de Neemias e Malaquias. Vão de Moisés, o legislador, até Esdras, mestre da lei. Gente, em síntese, os livros históricos é o Velho Testamento inteiro. Porque você tem história no Pentateuco e história nos livros históricos. E todos os livros históricos contêm todos os profetas, os maiores e os menores. Então, e os poéticos também. Então, a história contada nos 12 livros históricos é a história do Velho Testamento. Depois nós vamos ter livros separados, Salmos, Jó,
nós vamos ter Isaías, Jeremias, sim, mas todos eles estão centrados ou dentro de um contexto que é os 12 livros históricos. Então não tem como você desassociar uma coisa da outra. Eu acho muito lindo isso que Deus faz, esse link bíblico que nós temos. Gente, então vamos lá. O que é Palestina? Eu falei aqui da conquista da Palestina. Algumas pessoas preferem falar Canaã, mas hoje é conhecido como Palestina e não Canaã. E também na época de Jesus era conhecido como Palestina e não Canaã. E no período intertestamentário também era chamado de Palestina. Por que essa diferença? Bom, esse nome Palestina ele não era utilizado nos tempos bíblicos lá do Velho Testamento, mas ele se deriva mais tarde do termo que filisteus, que identificam os povos chamados de o quê? Palestinos pelos gregos e de palestinos pelos romanos. O nome bíblico para a área era o quê? Canaã, a terra onde Canaã, filho de Cão, se estabeleceu. Então, quando fala assim, a conquista da Palestina, vocês têm que pensar na conquista da terra de Canaã. É porque, com a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, que foi a Septuaginta, os gregos tinham que entender que região que estava sendo falada. Então, como os filisteus é um povo muito antigo e eles ocupavam aquela região litoral ali, ó, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Ó. Terra de Gósen está aqui, certo? Aqui é a Península do Sinai. Isso aqui, ó, onde eu estou passando o laser, chamado de Palestina, porque é uma região onde os filisteus estavam. Por isso que o inimigo recorrente de Israel era os filisteus. Aqui, ó, é a Canaã, a terra de Canaã. Essa área verde aqui é a Mesopotâmia, né? De onde começou todas as coisas. Mas a terra prometida é aqui, ó. E essa região aqui, litorânea, nas margens do mar Mediterrâneo, é Palestina, ou a terra dos filisteus. Voltando aqui, ó. Palestina em árabe, tá aqui, Filastim, em hebraico, Palestinos, e em grego, Palestina, que significa o quê? Palestina é a denominação histórica dada pelo Império Romano a partir de um nome hebraico bíblico. O nome hebraico bíblico é Canaã. Há uma região do Oriente Médio situada entre a costa oriental do Mar Mediterrâneo e as atuais fronteiras ocidentais do Iraque e Arábia Saudita, que é isso aqui, ó. Tá aqui, né? Iraque e Arábia Saudita tá aqui, não tá? Então essas fronteiras aqui, ó. Então toda essa região aqui, assim, Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo. A região era chamada de Palasto pelos assírios. Então, Palestina, hoje no mundo contemporâneo aí, quando se fala de Palestina, já se fala de um pouco mais complexo. Não era a mesma da época dos romanos, porque o território ficou dividido. Ficou dividido entre o quê? Faixa de Gaza e Cisjordânia, Palestina. O fato é a mesma região, é a mesma terra prometida a Abraão, é a terra que o povo conquistou. Correto? Mapa onde eu mostrei. Vamos ver se tem um outro aqui que fica melhor para vocês verem. Tá aqui ó, a terra de Gósen, né, de onde eles saíram, atravessa o mar, peregrina por aqui, Península do Sinai, certo? Aí aqui tem o Golfo de Aqaba e aqui a região já do deserto do Negueb. Aqui o Mar Morto, mais em cima vai ter o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Vocês sabem que o Mar da Galileia é porque para os judeus, no hebraico antigo, não existia uma diferença entre lago e mar. Todo que era uma porção grande de água era chamado de mar. Só que era um mar de água doce, né? Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Ao norte tem o Monte Hermon e do lado esquerdo as colinas de Golã. Então, o Mar da Galileia, ou chamado de Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ou Lago da Galileia, é a mesma coisa. Então, essa região aqui, ó, que é a famosa Palestina, certo? A terra prometida onde eles conquistaram. As terras de Moab
e Amon era aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Aqui já tem um mapa de um Atlas, né? Mostra a trajetória do povo. Ó, Monte Horebe aqui. Aqui eles começam a construir o tabernáculo. 50 dias depois de pronto o tabernáculo, que simboliza também a questão referencial ao Pentecostes, vem uma glória de Deus sobre a casa. Eles vão fazendo vários acampamentos no deserto, onde Deus mandava parar. De repente eles atravessam aqui para o território dos midianos, né, midianitas. E aqui eles estão nas campinas de Moabe, né, podemos assim dizer. E aqui eles atravessam e sobem aqui. E aqui está, na referência 16, aqui o Monte Nebo, onde Moisés sobe, que contempla toda essa terra aqui. Toda essa terra. Uma curiosidade que nós vamos destacar é que vocês vão ver que o mapa da divisão das terras, ele se estende também para lá do Jordão. E na verdade, Deus não queria isso. Deus queria que fosse apenas aquém do Jordão, não as terras da além do Jordão. Então, muitas das vezes você vê a expressão na Bíblia, as terras da além do Jordão, ou seja, do lado de lá do Jordão, as terras aquém do Jordão. Então, você tem o Rio Jordão aqui. Então, tudo que era aqui, nessa região, era onde Deus queria, que era Canaã. O que ficasse de cá, não. Deus não queria aqui. Só que alguns se estabeleceram território aqui. E Deus não gostou disso. Deus não queria isso. Não era vontade disso. Mas eu vou mostrar o porquê que algumas das tribos quis fazer suas divisões aqui também, da além do Jordão. E Deus não queria assim. E aqui começa a história dos livros históricos. Na referência 18, a travessia do Rio Jordão. E a primeira cidade conquistada, Jericó. E também vai falar da primeira derrota, na cidade Ai, que é aquele episódio que surge Acã, né? Lembra de Acã? Então, a hora que nós chegarmos no livro de Josué, eu vou explicar detalhadamente esses fatos para vocês. Vamos dar uma pausa agora e daqui a pouquinho já voltamos com o livro de Josué. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.